Bom, como nós estamos num dia de más notícias, né? O segundo tema que eu queria debater é o 1º de maio, que vai ser realizado em São Paulo com a presença do Lula. Por que é uma má notícia? Quando nós fomos ver a organização do 1º de maio, nós vimos assim que não é um 1º de maio. Vai ser realizado no Anhangabaú, que foi privatizado por esses vagabundos aí que governam o estado de São Paulo. Dória, se não me engano, privatizou isso daí. E o ato vai ser todo ele fechado, não é um ato público. Você entra, como acontece todo o 1º de maio. Né? Vai ser fechado, vai ter catraca, vai ter revista de pessoas na entrada. Você não pode entrar com praticamente nada. Se a gente, nós, por exemplo, toda vez que nós vamos participar de algum ato, a gente leva a nossa bateria, a bateria Zumbi dos Palmares. Não pode entrar com a bateria, porque a bateria tem que ter um negocinho para bater. Não pode levar nada desse tipo, porque é uma grande ameaça à segurança pública, a baqueta da bateria. Imagine. Nada rígido, exatamente. Aí algumas pessoas vão ter que ficar de fora por motivos sexuais, mas isso é um problema menor. Não pode levar garrafa de água, de plástico, de metal, de qualquer coisa. Enfim, não é um ato. É uma espécie de penitenciária onde você vai lá para assistir o ato. Mas aí fica a dúvida, você vai assistir o ato? Porque participação, colocar faixas, bateria e tal, isso aí não tem condição de fazer. Então, você vai lá, você virou assim uma espécie de espectador do ato. Não é um ato do povo. É um show onde o povo vai lá para assistir o ato. Não é uma mobilização popular. Só que acontece o seguinte, a maioria também não vai ver o ato. Porque o ato vai ser realizado numa parte que, dentro desse espaço fechado, também é fechada. E nessa parte só vão entrar os convidados das tais centrais sindicais, que são uns meliantes políticos aí, e sindicais de todo tipo de coisa ruim. Então, quer dizer, o cidadão comum, ele vai ficar, sei lá, 200, 300 metros do ato. É uma coisa absurda. Esse tipo de coisa foi inventada aí pelos organizadores da campanha do Lula no primeiro turno da eleição. Era tudo assim. Formavam-se filas imensas para o pessoal entrar, porque você vai entrar, tem que ser revistado e tal, que já é uma coisa muito ruim, você entrar e ser revistado. Aí ficava aquela fila, o ato se transforma não numa mobilização popular, mas numa tortura das pessoas que vão lá no ato. É uma coisa ridícula e absurda. Tudo isso daí seria para garantir a segurança, que também é uma coisa absurda. Porque você não vai garantir a segurança de ninguém com isso. Se alguém quiser fazer alguma coisa ruim aí, só quem pode impedir é o público. Vamos supor que alguém queira assassinar o Lula, vamos supor, no ato. Ele não vai entrar para ser revistado lá com um rifle de alta precisão. Ele vai fazer isso aí de outro lugar. É impossível de você controlar isso daí. Isso daí só serve mesmo para você não conseguir fazer um ato combativo, de mobilização e tudo mais. Botaram uma passarelinha no meio assim, então parece um desfile de modas. Tem os convidados que ficam lá, aí o pessoal vai na passarelinha, tá? Uma coisa ridícula. Bom, por que nós estamos levantando isso daqui? Porque nós temos insistido que, longe do Brasil estar numa situação tranquila, nós estamos numa situação difícil. Metade da população elegeu Lula. O homem não consegue levar adiante a política econômica dele. A conspiração contra o governo
é enorme. Agora nós temos essas denúncias de que o titular do GSI estava no meio da manifestação do 8 de janeiro, isso aí vai dar muito pano para manga, e os ataques contra o governo são cada vez mais frequentes. Para se defender disso daí, o governo precisa de apoio popular. Os programas sociais do governo, a maioria não muda nada do que está acontecendo. Veja, por exemplo, o Bolsa Família. Lula estabeleceu o Bolsa Família. Tudo bem. Bolsa Família de R$600. É uma coisa que o Bolsonaro já tinha feito em caráter provisório, ele tornou permanente. Só que os ministros da economia do Lula, principalmente a Simone Tebet, cortaram mais de 5 milhões de pessoas do Bolsa Família. Agora nós estamos assistindo o fenômeno de que as pessoas estão fazendo fila para tentar recuperar, provar que eles foram injustamente cortados do programa. Por que fizeram isso daí? Para quê? Faz abre aí um inquérito e assim que você comprovar que o cara está recebendo indevidamente, corta esse cara que está recebendo indevidamente. Se é que é para cortar também, porque não tem nenhum milionário lá pedindo Bolsa Família, pelo amor de Deus. Agora, cortar 5 milhões para deixar o pessoal ir provar que eles são inocentes é uma política muito ruim. Difícil até de descrever. Eu vi um jornal de direita, colocou um filme de um cara sem uma perna, de muleta, na fila e tentando receber o Bolsa Família. A esquerda, ela vive num aquário. Nesse aquário só tem peixinho de esquerda. Então eles acham que o mundo é esse aquário. Só que o aquário é desse tamanho, o mundo é enorme. Os peixinhos de esquerda são minoria. A direita está fazendo um carnaval em cima de toda a loucura que acontece. O negócio da Shine, que o pessoal insiste em colocar um imposto sobre o consumo, penalizar mais uma parte da população, para quê? Estão cavando a própria sepultura. É uma loucura atrás da outra. Já isso daí joga contra. Aí você precisaria mobilizar o povo. O ato de 1º de maio é um importante momento de mobilização. É importante lembrar que a campanha que existiu de luta contra o golpe de Estado em 2016, ela foi lançada num ato de 1º de maio. Depois de muitos anos que o PT, por idiotice total, havia abandonado a mobilização do 1º de maio. Só fazia show de música, descuidou desse negócio. Então, o 1º de maio seria um momento de fazer um grande ato público, uma grande manifestação, um ato nacional. O que fizeram em termos de convocação? Nada. Aí fecharam lá um curralzinho, vão revistar o pessoal na entrada, é um ato morto. É um ato que só serve para você filmar e colocar aí na rede social. Porque do ponto de vista da mobilização popular, não serve para nada. É uma coisa horrível. Então nós temos que protestar contra isso daí. Contra cercas, contra a revista, contra a falta de convocação, contra a falta de mobilização. E nós temos que advertir também o seguinte, e nós não apenas temos que criticar, mas fazer uma advertência. Assim, o governo do PT não vai sobreviver. É muita coisa ao mesmo tempo ruim. Quando a gente percebe que a oposição ao governo, ela está organizada, ela está se preparando para dar um bote. Mas aí, infelizmente, eu sou obrigado a dizer para todo mundo que a nossa experiência com o PT é o seguinte: eles só fecham a porta da casa depois que a casa foi assaltada por umas 8 quadrilhas. Na 7ª, eles ainda falam, não levaram tudo, então está tudo bem. Quando entra a 8ª e vai levar o que sobrou,
Aí ele fala, nossa, estamos sendo assaltados. É um partido com uma grande capacidade de previsão para se antecipar aos acontecimentos. Eles estão vivendo um sonho. Eles acham que eles estão no governo e isso daí é definitivo. Aprova a lei das fake news para calar a própria base do governo, né? Não vai calar os bolsonaristas, não vai fazer nada, mas os bolsonaristas vão falar o quê? Que esse governo é uma ditadura, está censurando todo mundo, olha só. E como é uma lei de censura e vai censurar um monte de gente mesmo, essa propaganda vai surtir efeito. Agora vejam vocês, eu estou o tempo todo ouvindo, né? Eu ouvi assim inúmeras vezes, o pessoal falou o seguinte, nossa, como esses bolsonaristas são loucos, como eles são fanáticos, eles acreditam em qualquer coisa, quer dizer que eles deveriam ouvir a voz da razão. Mas a voz da razão é uma voz que não atrai ninguém. É censura, é ato público morto, desfile de moda, é 5 milhões de pessoas cortadas do Bolsa Família. Quando eu falei isso aqui, que estavam cortando o pessoal, que estava exigindo coisas e tudo mais, teve gente que veio falar, não, mas isso é educativo. Tudo bem, na sua maneira de pensar pode ser muito educativo. Talvez você seja professor de um colégio que restabeleceu até a palmatória. Eu não sei. Mas a maioria das pessoas vai achar isso daí uma desgraça. Eu, por exemplo, se tivesse que passar por isso, acharia uma desgraça, não acharia educativo. Acharia uma forma brutal de opressão. Se eu fosse cortado do Bolsa Família, eu ficava com ódio do governo do PT. O ser humano ele não pensa com a cabeça do esquerdista de palmatória. Ele pensa com a cabeça normal. E é só problema, pô. É problema em cima de problema. Vai perder o apoio popular. O que a gente pode dizer? E aí, o governo está cercado de lobos. A hora que os lobos atacarem, fala assim, nossa, o pessoal não viu que esse governo era tão bom, mas o que o governo está fazendo para mostrar que é bom? Como é que você vai convencer o povo? Não dá, pô. Ai, os bolsonaristas, como convencer os bolsonaristas? Primeiro, não fazer loucura. Né? Não cortar 5 milhões de pessoas do Bolsa Família. Para que cortar esse pessoal? Enquanto que os banqueiros recebem metade do orçamento, você corta 5 milhões de famintos aí. A Cavalli está recebendo ilegalmente. Ilegalmente, aqui, vamos ter claro, é assim, é que o cara é casado, foi casado, sei lá. Então ele vai ter que provar que ele mora numa casa e a mulher mora em outra casa, que são 2 casas para sustentar, para receber o Bolsa Família. Veja, para que submeter as pessoas a isso? Há outras maneiras de fazer isso daí que são menos brutais. Para que colocar um imposto em cima do cidadão que vai na Shine, na Shopee, comprar uma porcariazinha lá? Para quê? Põe um imposto em cima da burguesia, pô. Eles estão nadando em dinheiro. Põe um imposto sobre os bancos. Taxa alguma coisa do banco. Cobra para o banco poder abrir a porta. Abriu a porta do banco, paga 10 centavos. Sei lá, qualquer coisa. Aí, na hora de mobilizar o povo, você trata mal o pessoal que vai lá. Faz um ato fuleiro, morto. Um ato que é contra as pessoas que vão no ato. Não pode, o pessoal não pode se mobilizar, os sindicatos, levar suas faixas e tal. Não pode. Você vai ser revistado, você tem que levantar o braço, o cara vai ver se você não está. Faz favor, pô. Está pedindo para ser derrubado o governo. Se o pessoal não acredita que o governo pode ser derrubado, deveria pensar melhor, porque as coisas que esse governo está fazendo, o ministro da Educação colocou o pessoal do João Paulo Leman, o cara que faliu as americanas aí, pô. O que é isso? Então, companheiro, nós deixamos aqui o nosso protesto, né, contra essa maneira de fazer as coisas, porque isso daí é um desserviço para a população brasileira.
Bom,